E aí pessoal, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre erros e exceções em PHP. Nessa última aula a gente falou sobre templates e agora nós vamos falar sobre erros e exceções. Na maior parte das linguagens de programação, sempre que aparece um erro, uma exceção é lançada. Essa é certamente uma forma viável de fazer as coisas. Só que o PHP tenta tratar menos essas exceções e garantir que o seu código seja executado. A maior parte das vezes, quando o PHP não consegue executar uma tarefa, é porque aconteceu um erro fatal. No exemplo aqui, ele faz a execução de um echo de uma variável que não existe, né? Então, echo full. Assim que você der Enter, ele lança uma exceção, né? E fala pra gente, ó, PHP notice, variável indefinida, full, em PHP é um código na linha 1, mas mesmo assim ele tentou executar, tá? Então ele permitiu. Se fosse em outra linguagem, como por exemplo Python, no momento que tentar executar essa linha, ele já reclamou, já parou tudo a interpretação do código ali e já retornou um erro, não encontrados parênteses na chamada print. Você deseja imprimir full? Todas as linguagens têm uma forma de tratar essa informação, mas nota que lá em PHP ele ainda tentou executar. Ele nem testou o código, simplesmente executou. Então essa vai ser uma principal diferença entre as demais linguagens de programação. Por ser uma linguagem de servidor, o PHP tenta executar a linha de comando. Embora não seja uma exceção, tá? Ele está tratando isso aqui como uma notice error, ou seja, o PHP irá continuar a execução. Isso pode ser confuso em linguagens exception heavy, porque referência a uma variável que falta em Python, por exemplo, irá lançar uma exceção. A única diferença real é que Python vai surtar sobre qualquer coisa pequena, de modo que os desenvolvedores podem ter certeza que qualquer problema potencial ou caso extremo será capturado, e quando o PHP irá continuar processando, a menos que algo extremo aconteça nesse ponto, e irá lançar um erro e relatá-lo. Quanto à severidade dos erros, o PHP tem vários níveis de severidade. Os três tipos mais comuns de mensagem são erros, avisos e advertências. Error, notice, warning. Esses três diferentes níveis de severidade, error, notice e warning, erros são erros fatais em tempo de execução e são geralmente causados por falhas no seu código e precisam ser corrigidos à medida que eles causam a parada de execução do PHP. Os avisos são erros não fatais. A execução do script não será interrompida. Avisos são mensagens de conselho causadas por um código que pode ou não causar problemas durante a execução do script. A execução não é interrompida. Outro tipo de mensagem de erro relatada em tempo de execução são mensagens strict. Essas mensagens são usadas para sugerir mudanças no seu código para assegurar melhor interoperabilidade e compatibilidade com futuras versões do PHP, mudando o comportamento do relatório de erros do PHP. O relatório de erros pode ser alterado nas configurações do PHP ou através de chamadas de função. Usando a função nativa do PHP Error Reporting, você pode definir os níveis dos erros para a duração da execução do script, passando um dos níveis de erro pré-definidos. Ou seja, se você só quer ver os warnings e os errors, mas não as notas, você pode configurar desta forma: Error Reporting e Error e Warning. As notas foram descartadas. Vamos tentar fazer aqui, php-a. Vamos tentar executar esse código aqui. Error, reporting e underline. Error e underline warning. E agora vamos tentar executar aquela mensagem anterior, já que era uma notice, né? Então vamos tentar ver se ele faz alguma coisa pra gente aqui. Perceberam? Passou batido. A gente não tem essa variável, ele ignorou esse erro e não imprimiu. Vamos de novo aqui, só que dessa vez eu não vou interromper. Vamos dar um eco aqui, full. E agora que eu não coloquei o erro report para ignorar o notice, ele imprimiu o notice para mim aqui. Supressão de erros. Você também pode dizer ao PHP para suprimir erros específicos com o operador de erro arroba. Você pode colocar esse operador no início de uma expressão
e qualquer resultado pela expressão é suprimido. Echo arroba full ponto e vírgula. Ele também ignorou. A saída será full bar, se existir, mas simplesmente devolver um null e não mostrar nada. Se a variável full ou chave bar não existir. Sem o operador de controle de erros, essa expressão pode criar um erro PHP notice, dizendo que a variável não foi definida full ou que o index também não foi definido bar. Isso pode parecer uma boa ideia, mas alguns efeitos indesejáveis. O PHP lida com expressões usando arroba de uma forma menos eficaz do que expressões sem um arroba. Otimização prematura pode ser a raiz de todos os argumentos de programação, mas o desempenho é particularmente importante para o seu aplicativo ou biblioteca. É importante entender as implicações de desempenho do operador do controle de erro. Em segundo lugar, o operador de controle de erro engole completamente o erro. O erro não é exibido e não é enviado para a log de erro. Além disso, o sistema de produção PHP não possui nenhuma maneira de desligar o operador de controle de erro. Enquanto você pode estar certo que o erro que você está vendo é inofensivo, um erro diferente, menos inofensivo, será silenciado. Se há uma maneira de evitar o uso do operador de supressão de erro, então você deve considerar isso. Por exemplo, o nosso código acima poderia ser escrito da seguinte forma: echo e set, então ele vai verificar se esta variável foi atribuída e se o conteúdo dessa chave é vazia. Um exemplo que a supressão de erro pode fazer sentido é onde a função fopen falha, fopen para abrir arquivo, e não conseguir encontrar um arquivo para carregar. Você pode verificar a existência do arquivo antes de tentar carregá-lo, mas se o arquivo for apagado após a verificação e antes da fopen, que pode parecer impossível, mas pode acontecer, então a fopen retornará false e lançará um erro. Isso é potencialmente algo que o PHP deverá resolver, mas é um caso em que a supressão do erro pode parecer a única solução. Anteriormente mencionamos, não há nenhuma maneira para desligar o controlador de erro. No entanto, o Xdebug tem uma configuração xdebug.screen que irá desativar o operador de controle de erro. Você pode definir essa opção em seu arquivo php.ini. Você também pode definir esse valor em tempo de execução com a função inset. Então aí dentro do seu código PHP você sabe que vai estar produzindo um erro, ainda você não tratou esse erro, mas você quer continuar a execução do código, você pode fazer então o inset, chama o parâmetro e seta 1. O 1 aqui no caso ele vai estar habilitado. A extensão PHP Screen oferece funcionalidade semelhante ao Xdebug, embora a configuração do screen seja chamada de Screen Enable. Isso é muito útil quando você está à depuração do código e suspeita de um erro informativo é suprimida. Use o screen com cuidado e como uma ferramenta de depuração. Há muitos códigos de biblioteca PHP que podem não funcionar com o operador de controle de erro desativado. Aqui tem alguns, mais uma leitura adicional para vocês. PHP é uma linguagem perfeitamente capaz de ser exception heavy e requer apenas algumas linhas de código para fazer a troca. Basicamente, você pode lançar seus erros como exceções utilizando a classe ErrorException, que estende a classe exception. Essa é uma prática comum implementada por um grande número de frameworks modernos, como Symfony e Laravel. Por padrão, Laravel irá exibir todos os erros como exceções usando o pacote whoops se o app-debug estiver ligado, e em seguida escondê-los se estiver desligado. Ao lançar os erros como exceções de desenvolvimento, pode lidar com eles melhor do que o de costume. E se você ver uma exceção durante o desenvolvimento, você pode envolvê-lo em uma instrução cat com instruções específicas sobre como lidar com a situação. Vou colocar um exemplo aí de um erro de acesso ao banco de dados. Como você sabe que aquela função faz acesso ao banco de dados, você pode relatar ao usuário que o erro está no acesso ao banco de dados. Aqui tem mais algumas instruções extras sobre operadores de controle de erro, constantes, erro reporting e reporting. Por fim, aqui tem exceções. Exceções são uma parte padrão da maioria das linguagens populares, mas elas são frequentemente negligenciadas pelos programadores de PHP. Linguagens como Ruby usam pesadamente o sistema de exceções. Então, sempre que algo errado acontece, com um pedido de HTTP que falha, ou uma consulta ao banco de dados gera um erro, ou até mesmo se uma imagem não puder ser encontrada, o Ruby irá disparar uma exceção para a tela. Assim você saberá imediatamente se algo está errado. O PHP por si só é bastante relaxado com isso.
e uma chamada para FileGetContents irá resultar apenas em um falso e um alerta. Muitos frameworks antigos, como CodeEngine, irão apenas retornar um false, registrar a mensagem em seus logs proprietários e talvez deixar que você use o método como thisUploadGetError para ver o que houve de errado. O problema é aqui que você tem que sair procurando por um erro e verificar a documentação para saber como achar o método que retorna erro para essa classe, em vez de ter isso de forma extremamente óbvia. Outro problema é quando as classes automaticamente disparam um erro para a tela e finalizam o processo. Quando você faz isso, você impede que o outro programador seja capaz de dinamicamente lidar com o erro. Exceções devem ser disparadas para os desenvolvedores fiquem a par do erro, para então decidirem como lidar com ele. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente cria uma variável para e-mail e dá new full e-mail. Então a classe aqui e-mail dentro do pacote full. O e-mail, quando a gente chama o subject dele, é atribuído mais subject. Body vai receber how many heck are you? E o e-mail to para quem eu vou enviar gaia@exemplo.com, esse some Gaia. Beleza, então preenchi uma classe e-mail. Agora eu vou tentar enviá-lo. Então a minha tentativa é através do método try. E dentro do try eu tenho lá e-mail, chamo o método send. Ele vai tentar enviar essas informações, né? Então assunto, o corpo da carta e para quem. Caso, né, ele der algum erro, a primeira tentativa de captura desse erro é sobre full email validation failed exception. Então, na tentativa de validação desse e-mail, ele pega esse erro. E aqui dentro eu vou colocar por que a validação falhou. Catch full email sending failed exception. Então, na tentativa de enviar e-mail, ele não conseguiu. Esse finally ele executa independente desses dois. Exceções SPL. A classe genérica exception fornece muito pouco contexto de depuração para o desenvolvedor. No entanto, para remediar essa situação, é possível criar uma exception especializada como subclasse da classe genérica exception. Então, class validation exception extends exception. Isso significa que você pode adicionar múltiplos blocos de captura para lidar com diferentes exceções. Isso pode levar à criação de muitas exceções customizadas e algumas delas poderiam ter sido evitadas com o uso de exceções SPL que estão disponíveis no SPL Extension. Se, por exemplo, você fizer uso do método mágico call e o método chamado for inválido, então em vez de disparar uma exceção padrão, que seria muito vaga, ao criar uma exceção apenas para isso, você poderia disparar apenas um throw, new bad function call exception. Para saber um pouco mais sobre tratativas de exceções, tem mais aqui algumas leituras recomendadas. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou, deixe seu joinha. E se você acha interessante, compartilhe. Obrigado e até mais.